Oi, pessoal. Boa noite. Boa noite a todos. Vou esperar o pessoal entrar. Oi, Julinha. Oi. Oi, Lu, Tati, Luciano. Que bom. Sejam todos muito bem-vindos nessa live de hoje. Eu espero muito que vocês gostem. Eu espero poder auxiliar aqui junto da gente. Nós temos uma convidada onde ela vai trazer aí um pouquinho da história dela, que eu acredito que vai ser uma contribuição bacana para todos nós, tá bom? Então vamos lá. Bom, eu vou tentar chamar ela aqui então, enquanto vocês vão entrando. Deixa eu ver aqui. Fiquem à vontade. Deixa eu ver se é essa daqui. Vamos ver. Uai, o que aconteceu? Fiquem à vontade. Vamos ver se dá certo aqui. Boa noite. Boa noite a todos. Vamos ver se chega o convite para ela. E aí, pessoal? Como que vocês estão? Tem alguém aí que se interessa em mudar de carreira? Pessoal, o som tá ok para vocês? Boa noite, boa noite. Pessoal, vou tentar chamá-la de novo aqui, eu não consegui, só um minutinho, tá bom? Fiquem à vontade. Deixa eu ver aqui se eu consigo, só um minuto. Hum, deixa eu ver. Só um minutinho, pessoal. Vamos ver. Ok, então. Eita, nós que a gente não consegue entrar. Só tenham paciência que eu tô tentando chamá-la. Ah, agora eu acho que vai. Oi, Aí! Oi! Tudo bem? tudo bem você? Tudo bem também, tudo certinho. Então, eu acredito que agora nós podemos começar a nossa live, né? Sim. Pessoal, hoje o tema da nossa live é mudança de carreira, né? E eu acredito que quem está aqui junto com a gente hoje, na verdade, tem alguma coisinha aí dentro que tá chamando, que tá incomodando, né? E a gente espera realmente poder auxiliar. Então eu convidei a Tá. A Tá é uma amiga minha muito querida, de algum tempo já. E ela tem uma história bem bonita, voltada a essa questão desse tema que a gente vai trazer, que é mudança de carreira. Mas antes da gente começar a nossa live, então, pessoal, eu agradeço, né? Primeiramente, agradeço a todos por estarem aqui conosco reunidos essa noite. Gratidão. E eu vou pedir para que a Tamara, fale um pouquinho, né, sobre ela, para que vocês conheçam um pouquinho dela. Na verdade, assim,
Eu vou me apresentar também. Para quem não me conhece, eu sou a Carol, Caroline Rossini. Eu sou psicóloga, atuo na área clínica, eu sou especialista em saúde mental, eu faço atendimentos online e presenciais. Eu moro aqui na cidade de São Carlos, interior de São Paulo. Faço atendimentos online aqui na cidade, em outras cidades do Brasil e também fora do Brasil, pessoal. Sou também terapeuta holística, atuando com uma ferramenta chamada Barras de Axis, que é uma ferramenta para expansão da consciência. Trabalho também com o Theta Healing, que ressignifica crenças limitantes. Trabalho com PNL, que é programação neurolinguística. Trabalho também com a cristaloterapia, que é o realinhamento dos nossos centros energéticos com a cura e o poder dos cristais. Alguns de vocês já me conhecem e agora eu vou passar um pouquinho para Tá para ela se apresentar para vocês, tá bom? Fica à vontade, tá? Obrigada, Carol. Boa noite. Meu nome é Tamara e espero que todos estejam bem, né, nessa fase, né, da nossa vida, todos estejam seguros. Eu estou muito feliz em compartilhar minha história, porque exatamente um ano atrás eu estava assistindo um webinar, uma live também exatamente sobre esse tema. E a pessoa assim, que apresentou sobre mudança de carreira me inspirou a mudar de carreira também. Muito bom, bacana, né, Tá? Às vezes a gente vai sentindo isso, né, e são sinais que é o que eu vou falar também mais para frente, né? Mas pode falar um pouquinho mais sobre você, né? O que você faz atualmente também. Uhum. Bom, a minha intenção aqui é que se tiver alguém pensando assim sobre a mudança de carreira, não tenha medo. Existem outras pessoas também na mesma situação. E eu, assim, decidi mudar, eu já tinha 28 anos. E tinha um tempo já na psicologia. Isso. E eu tava um pouco assim perdida, assim, nossa, como que eu vou largar toda uma trajetória, toda uma dedicação de estudos, né, para mudar assim e começar do zero. Então Perfeito. eu conheci assim pessoas que estavam na mesma situação e que foram de grande ajuda para mim, sabe? Então não importa a idade ou quanto tempo de carreira você tem, que sempre a gente pode fazer uma mudança, né? Perfeito. Exatamente. Então, quando eu terminei o colegial, né, fazer uma linha do tempo aqui da minha trajetória, eu fui estudar gestão empresarial no Senac. Uhum. E nisso eu conheci a área de recursos humanos. Eu tive aula com uma psicóloga e eu me encantei pela área. Aí no ano de 2009 eu decidi ir para psicologia. E quando eu fazia psicologia, mas também vivia fazendo outros cursos, né? Também em paralelo, eu fazia inglês, me dediquei bastante a estudar inglês. Também fiz trabalhos voluntários, fiz os estágios na área de psicologia. Em 2013, eu tive minha graduação, me formei em psicologia. Meu TCC foi sobre saúde mental no trabalho. Eu lembro até hoje que a gente fez o TCC no mesmo dia, apresentação. E acho que você lembra que eu vivia com o livro de psicologia do trabalho para baixo e para cima, né? Lembro, com certeza, eu lembro. São momentos mais marcantes, né, tá, da nossa vida. Eu terminei a faculdade, aí uma coisa assim que eu pensava, poxa, eu terminei a faculdade, mas não tinha terminado o inglês. Eu fiquei 7 anos no inglês. Foram 5 anos de faculdade, 7 anos de inglês. Sim. Em 2014, eu fiz uma especialização em liderança comunitária pela Federal de Santa Catarina. E em 2015, eu tirei meu CRP. O CRP é um registro no Conselho Federal de Psicologia, no Conselho Regional de Psicologia, para que a gente possa atuar em clínica. E também em 2015 eu entrei no mestrado em Filosofia na UFSCar.
Aí eu fui pesquisar sobre como que era essa carreira acadêmica, e não era isso que eu queria para minha vida, eu não queria dar aula na faculdade, então eu acabei abandonando o mestrado, e em 2016 eu decidi fazer concursos. E eu viajei bastante para São Paulo, cheguei a viajar para o Rio de Janeiro para fazer prova. Finalzinho assim de 2016, eu fui para Mauá, onde eu morava na minha infância, em busca de emprego mesmo. E eu consegui na área hospitalar, ser psicóloga hospitalar no hospital em Mauá. Porém, o hospital não ia muito bem e não estava pagando os funcionários. Então, eu decidi voltar para São Carlos. E em 2017, eu fiz MBA em marketing na USP. E esse MBA, assim, ele me interessou bastante porque tinha disciplinas voltadas a comportamento do consumidor, tinha disciplina de análise de dados, onde eu tive, assim, meu primeiro contato com análise de dados, com Big Data, e eu comecei a me interessar muito por essa área. E a USP mandou um e-mail, porque eles tinham uma parceria com a Universidade dos Estados Unidos, para fazer uma prova para continuar o MBA lá. Aí eu falei assim, eu não vou conseguir, mas eu vou fazer a prova mesmo assim, né? Para ver como é. Eu fiz a prova e, para minha surpresa, eu passei. Eu não estava esperando isso. Olha só, tá vendo? Só que aí eu ganhei a bolsa integral para estudar nos Estados Unidos, mas eu não tinha condições de ir para lá, porque a viagem, a estadia, tudo seria por minha conta, né? E eu não tinha condições. Então, isso eu fiquei bastante chateada, assim, porque, como eu disse anteriormente, eu me dediquei bastante ao inglês, então eu queria uma oportunidade para que eu pudesse usar o inglês. Sim. E em 2018 eu concluí meu MBA e fui buscando oportunidades. Assim, até 2019 eu procurei bastante algo na área de recursos humanos. Eu focava bastante a questão da saúde mental. E eu não conseguia oportunidade porque eu não tinha experiência no mercado, na indústria, na parte administrativa, né? Perfeito. E foi tudo isso que me deixou bastante chateada. E eu comecei a pensar o que eu faria, sabe? Porque, para mim, eu não contava uma porta aberta nessa área. E aí eu comecei a procurar onde que eu tinha oportunidade, procurar cursos. E eu vi na área de tecnologia, tem muitas oportunidades. Só que ainda assim, como que eu ia largar toda uma minha trajetória na psicologia para começar algo novo do zero? E eu tive bastante incentivo do meu namorado, que ele era da área da tecnologia, né? Ele falou assim, você consegue. E você me conhece que eu sempre vou atrás de um monte de curso, né? Sim. Aí meu namorado falava assim, nossa, não, vai com calma, né? Começa a ter a lógica de programação, depois você escolhe uma linguagem. Não, já fui vendo tudo assim de uma vez. Fui fazendo. Participei de encontros, assim, eu entrei timidamente, né? E eu comecei a encontrar a comunidade de mulheres que incentivavam outras mulheres a entrar na área de tecnologia. Olha só. E assim, eu me senti assim um pouco, tô invadindo uma outra área, sabe? Mas eu me senti assim muito acolhida por elas. Eu conheci meninas assim que eram da enfermagem, fisioterapia, biologia, mudando para a área de tecnologia. Então, eu acho isso, essa coisa de você ter o incentivo de outras pessoas também te ajudarem. É como você vai seguir esses novos passos, né? Perfeito. E a primeira palestra que eu assisti foi um ano atrás, foi da Claude Girls. Eu conheci essa mulher que era bióloga. Ela teve toda uma trajetória assim, muito parecida com a minha. E ela falou que
Ela falou que foi uma, assim, também ela estava perdida no começo, e ela se encontrou na área de tecnologia, aquilo que ela buscava. E foi Uhum. engraçado que eu fiquei assim, tão emocionada com a palestra dela que eu tirei um print da apresentação dela. E toda vez assim, que eu me sentia para baixo, um pouquinho na dúvida, eu olhava aquela apresentação dela para me inspirar, sabe? Para me continuar. Exatamente. E E isso eu vai também, motivando, né, tá? Uhum. assim, eu entrei numa Uhum. comunidade aqui em São Carlos que chama Pai Ladies, que são assim Uhum. mulheres que elas ensinam meninas de escolas públicas sobre linguagem de programação, sobre computação. Elas também me acolheram super bem na comunidade, no grupo. Bacana. Uhum. E assim, eu fiquei muito feliz mesmo entrando nessa área. Uhum. E na metade do ano passado eu entrei para o curso técnico de desenvolvimento de sistemas na ETEC. Uhum. Uhum. E essa mudança, assim, me trouxe assim, muitas coisas boas. Eu participei de eventos da computação, como os hackathons. Eu e meu time também, porque nada a gente faz sozinho, né? A gente faz em equipe. Com certeza, tá perfeito. Nós conseguimos premiações, com isso, Uhum. reconhecimento. Isso, Uhum. nossa, tipo, foi muito, muito positivo na minha vida. Perfeito. Uhum. Eu fiz um curso também pelo governo de São Paulo, chamado Via Rápida. Um curso gratuito, assim, eu falei, vou fazer esse cursinho aqui, né? Aí, depois que eu terminei o curso, me ligaram da Secretaria de Educação do governo de São Paulo e informaram Uhum. que eu era uma das únicas mulheres que terminaram o curso. E se eu Olha podia só. ajudá-los a divulgar esses cursos para incentivar também outras mulheres. E eles abriram Uhum. 20 mil vagas exclusivo para Uhum. mulheres. Uhum. E eu falei, bora, né? Então eu Vamos que vamos. ajudei eles. Aí eu ajudei eles na divulgação. E assim, Uhum. eu achei que eles iam fazer uma postagem em redes sociais e seria isso, sabe? A minha contribuição. Mas, para minha Uhum. surpresa, novamente, é, é, a minha imagem apareceu no Palácio do Governo de São Paulo. O governador divulgou o curso. Toda vez que ele vai lá, assim, divulgar alguma coisa para o Estado, né? E eu não esperava ver minha imagem lá. Tá vendo? Uhum. Exato. E um vídeo também que eu fiz foi para o YouTube. Aí eu olhei e falei, uau, né? Como que uma atividade tão pequena, né? Conectar e fazer um curso rápido, né? Eu pude ajudar outras pessoas também, sabe? Uhum. Que quando a gente faz Exatamente. psicologia, a gente pensa muito nisso, né? Em como as coisas que a gente faz vai impactar outras pessoas também, né? Como ajudar. Exatamente. Perfeito, tá? Uhum. Sim, e quando eu penso assim, eu abandonei a psicologia como profissão, mas ela ainda está dentro de mim nessa parte de ajudar, de cooperar. Exato. Exatamente. Eu acho que essa é a real essência, né, do negócio. Eu acho que não. Na verdade, assim, a gente vai seguindo os caminhos, a gente vai buscando. Eu acho que é importante a gente buscar, que nem você faz, por isso que eu te convidei, né? Justamente porque, para mim, você é um exemplo de coragem, é um exemplo de persistência, é um exemplo para todos nós. Por quê? Porque, independente dos cursos que você fez, você sempre está indo em busca daquela sensação de, poxa, eu tô bem. A minha essência é de ajudar, mas tudo bem, eu fiz a psicologia aqui, ok, mas eu não vou ficar preso somente no que a sociedade coloca, que agora eu tenho que ser uma psicóloga e assim é infinitamente, né? Sim. Uhum. E eu comecei a receber propostas assim de empresas que eu jamais imaginei, nunca pensei nem mandar currículo para tal empresa, sabe? Assim, nossa, isso daí não é para mim. E eu comecei a receber essas propostas Olha só. e Uhum.
Sim, é de tanto que eu busquei, né, numa época atrás, né, e agora as empresas vêm até mim porque eu consegui esse reconhecimento profissional, eu consegui me destacar de alguma forma, né? Perfeito. Exatamente. E muitas vezes, né, tá, né, fazendo um gancho no que você está falando, quando a gente pensa nessa questão da mudança, normalmente vem o medo do novo, né? Então eu acabo Sim, ficando na minha zona de conforto e o medo do novo traz a sensação e a falsa percepção, uma pseudo-percepção de que não vai dar certo. Quando na verdade a gente está falando de um futuro que, dentro daquilo que eu me coloquei no propósito de me sentir bem comigo mesma, aquilo vai fluir, aquilo vai crescer, aquilo vai fazer com que eu evolua, não é mesmo, tá? sim, essa questão da zona de conforto, quando você faz a mudança, é uma coisa que pega bastante, porque você está indo no novo e você está desconfortável, porque não é uma área que você está acostumado. E eu senti Exato. muito isso, né? Quando eu estava estudando, aí chegava, porque, tipo, nada vai ser fácil, assim, vai ter um gráfico, assim, tudo é fácil, mas tem um momento que pega, sabe? Que as coisas ficam difíceis, aí você vai querer desistir, você vai pensar, nossa, o que eu estou fazendo aqui aprendendo algo tão diferente, quando eu poderia estar fazendo algo que eu já estou acostumada, né? Então, é Exato. saber superar isso. Exatamente, tá? Perfeito. Exato. Então, eu Eu penso não que sei se a eu gente saí pode bem dar da uma. minha área de. Pode falar, fica à vontade. Não, era só isso mesmo, que eu saí muito assim da minha área de conforto para dar esse salto, né, de carreira. E você acha que vale a pena? Sim, nossa, com certeza. Exato. Para a gente começar a dar uma introduçãozinha aqui, né? Gratidão por você ter compartilhado essa história aí de Ah, eu que coragem, de agradeço. persistência, de vitória, né? Porque eu acredito que cada mudança na nossa vida, cada autodesafio que a gente se propõe a fazer é uma vitória, é uma conquista. Às vezes são pequenas coisas, mas que do pequeno em pequeno é que a gente vai se engrandecendo e a gente vai chegando naquilo que faz bem, naquilo que faz a nossa centelha, a nossa Sim. essência brilhar, aquilo que traz aquela motivação e aquilo que faz a gente verdadeiramente se sentir bem. E aí, né, falando de mudança de carreira, a gente dando uma introduçãozinha aqui, né, pessoal? O que acontece é que, atualmente, o que a gente percebe, o que eu observo também dentro do consultório aqui, é que muitas pessoas elas estão infelizes com os seus trabalhos, muitas pessoas são infelizes dentro da tua área de atuação. Essas pessoas têm angústias, essas pessoas têm tristezas. Muitas vezes ainda, pessoal, o que acontece em decorrência de estarem infelizes dentro desse próprio ambiente de trabalho, o que acontece é que essas pessoas acabam adoecendo, né? Então, queira ou não, a gente acaba somatizando. A gente sabe que a nossa mente ela é uma relação com o nosso corpo, com o nosso soma. E o que a psicologia traz é que a gente acaba somatizando. Ou seja, dentro da psicossomática, a gente acaba ficando doente. Então, eu acabo tendo aquela angústia, eu acabo tendo ansiedades, eu acabo tendo dores de cabeça, dores de estômago, ou seja, isso converte em dor e doença em mim, né, no meu corpo, trazendo estresse, enfim. Na verdade, tem muitas pessoas que não se sentem também valorizadas, né? Então, estão no trabalho, tão infelizes, não se sentem valorizadas. Essas pessoas, elas acabam ganhando pouco, né, pessoal? Mas não tomam atitude em decorrência justamente que é isso que a Tá estava falando. Em decorrência dessa zona de conforto, ou seja, eu não tomo uma atitude porque eu tenho medo do novo. Eu tenho medo de fazer diferente, eu tenho medo de escolher diferente. Tudo que é novo traz insegurança e desconforto dentro das nossas vidas. Então eu acabo, mesmo que infeliz, eu acabo aceitando aquele trabalho que eu acho que, bom, pelo menos esse, né? Esse aqui, pelo menos eu vou receber no final do mês, que seja pouco, que eu não esteja sendo valorizado do que
eu ter esse autoconhecimento, que é o que nós queremos hoje com essa live trazer para vocês, para que vocês escolham diferente e que vocês possam perceber que existe uma crença limitante muito grande com relação a essa questão de trabalho e emprego, que existe uma diferença, inclusive, entre os dois, né, pessoal? Então, a gente tem o medo da mudança. Por quê, Carol? Porque nós somos condicionados, mais uma vez, vocês sabem, quem me acompanha sabe que eu sempre falo isso, nós somos programados, né? A Tá vai entender melhor o que eu tô falando, né, Tá? Que eu digo assim, que a nossa mente, ela é um computador, sabe? Você que é dessa área aí, você vai entender o que eu tô falando. É o melhor computador, inclusive. Então, nós somos programados desde a nossa infância, né? E condicionados, né? Ao quê? Aquilo que a sociedade coloca, que vai me trazer um status, ou aquilo que os meus pais falam que é o melhor para mim, né? Ou aquilo que vai me trazer um dinheiro, mesmo que eu seja infeliz, né? Então, desde pequeno, principalmente quando a gente passa por esse momento de vestibular, que mexe muito com a nossa cabeça também, então nós somos programados que a gente tem que buscar algo, mesmo que seja para nossa felicidade, todos os dias acordando e fazendo a mesma coisa que nos deixa angustiados. Mas nós esquecemos dos nossos sonhos. Todo mundo tem um sonho. Tentem rememorar quando vocês eram crianças. Eu tenho certeza absoluta que se vocês pensarem agora, quando vocês eram crianças, vocês vão encontrar algo que de fato mexia com a mente e o coração de vocês. E isso ainda está aí dentro de vocês, né? Então, o que eu quero dizer? Que essa mudança de carreira que a gente diz, muitas vezes é a busca de um sonho. É aquilo que faz meu coração vibrar, é aquilo que me motiva, é aquilo que me faz feliz, que me deixa satisfeita comigo mesma, é aquilo que todos os dias eu vou acordar e eu vou me sentir bem fazendo isso. E eu vou me sentir grata por fazer isso. Então aqui eu também vou trazer muito esse questionar-se sobre os sonhos. Porque muitas vezes a gente se acomoda e conforme vai passando o dia a dia e a gente vai crescendo, a gente vai se esquecendo dos nossos sonhos. E se nós temos um sonho dentro da gente, isso significa algo. Tudo tem um porquê e nada é por acaso. Então, que vocês possam pensar qual é o sonho de vocês. Eu pergunto para vocês, qual que é o sonho de vocês que estão aqui acompanhando a gente? Deixem aqui nos comentários, né, Tá? Para que a gente possa interagir, para que a gente possa compartilhar, né? E o que acontece? Muitas vezes, a gente tem esse medo, né? E a gente acaba também repetindo uma coisa que acontece muito, é que a gente acaba repetindo um padrão inconsciente de escolhas profissionais dentro do nosso contexto familiar. Então, vamos supor, meu avô foi advogado, que o meu pai é advogado, e eu escolhi a profissão de advogado. Por que eu faço isso? Né? Porque eu sigo ali muitas vezes uma linha que me deixa mais confortável, né? Porque eu falei, bom, deu certo aqui, então é nesse caminho que eu tenho que ir. Não importa se eu não gosto, é aqui que eu tenho que pisar, né? E muitas vezes não é bem assim, é isso que a gente quer trazer para vocês. Ô, Tá, pode falar, fica à vontade, porque quando eu começo, eu... Eu só queria fazer um adendo também, que você falou de vestibular. Quando o pessoal chega assim, no último ano do ensino médio, já tem aquela pressão de escolher a profissão, tipo, escolha bem, porque essa vai ser a profissão que você vai ter pro resto da vida. E não precisa ser assim, né? Isso, perfeito. Uhum. Exato. A pessoa pode escolher uma profissão no momento da vida, e como nós estamos sempre em mudança, né? Por que não mudar depois? Exato. Exatamente. Esse é o questionar-se. Por que não mudar? Por que a gente não muda? Justamente por conta disso que a gente está conversando. Porque a gente é condicionado a acreditar que existe essa possibilidade, só tem isso e eu não posso mudar. Então, vamos supor, é uma programação ali do inconsciente coletivo, onde é um rebanho.
Eu vou para cá, então eu vou para cá, eu vou para lá, eu vou para lá, todo mundo está indo para cá, eu tenho que seguir aquilo que a sociedade coloca. E, né, e normalmente é assim. E todo mundo me conhece, sabe do meu trabalho, sabe que eu sempre digo, viva a sua essência. Não precisa seguir o padrão tal, do padrão tal, do padrão tal. Não, siga a tua essência. O que que te faz verdadeiramente feliz? Né? O que que você gosta verdadeiramente de fazer? Não seguir rebanhos e seguir padrões, porque os padrões vão se encaixar naqueles que realmente ainda não se auto-conectaram com a tua verdadeira essência. Porque quando a gente se conecta com a gente mesmo, a gente percebe que nós somos únicos, nós somos ímpar, e cada um tem um dom e uma habilidade, e que veio com esse dom e com essa habilidade justamente com um propósito. E é aí que está o X da questão, é aí que está a tua felicidade, naquilo que te faz bem. Mas enfim, tá, você quer colocar alguma coisa? Fica à vontade, tá bom? Tá. Eu acredito que quando você está num processo, ou pensando na mudança, não precisa se preocupar com o que os amigos vão dizer, o que os familiares vão dizer, né? Mas se você buscar assim, pessoas que estão já na área, você pode encontrar pessoas que vão te incentivar. Às vezes pessoas desconhecidas, nossa, quantas pessoas que assim não eram do meu convívio próximo assim me ajudaram. Enquanto eu pesquisava assim, nossa, como é que começa essa carreira? O que eu estudo? O que eu leio? Então, nossa, eu fui muito ajudada mesmo. Exatamente, tá? Exatamente, perfeito. Que é inclusive algo que eu ia até comentar mais pra frente, né? E é justamente isso mesmo, né? A gente acaba encontrando pessoas que tanto vão atuar positivamente como negativamente aí no nosso caminho, e cabe a gente absorver sabiamente, né? Todo esse externo que vai respingar em nós. Né? Então, como o exemplo da Tá aqui, como o exemplo da Tá, muitas pessoas gostariam de fazer o que ela fez. Muitas pessoas gostariam de ir fazendo essa mudança e ir se conectando, né? Enfrentando os seus medos, porque é um autodesafiar-se diariamente. Ninguém está falando aqui que vai ser fácil, né? Ninguém está falando, não é, tá? Não é fácil, não é Sim. mesmo? Né? Mas vale muito a pena, né? Então, Carol, o que que... Tá bom, e você tá falando aí de mudança, ok. Mas muitas vezes a gente fala assim, por onde que eu começo? O que que eu faço? Eu tenho medo se vai dar certo, se não vai dar certo. E aí esse medo me traz o bloqueio de eu fazer escolhas, de eu ir lá e falar, não, eu vou. Porque aí já vem um pensamento negativo de que não vai dar certo, de que eu não vou conseguir, e enfim. E eu gostaria de fazer aqui falar sobre algo muito importante, que eu acredito que existe uma distinção, tá? Entre o trabalho e o emprego. Né? Muitas vezes a gente usa essa terminologia assim, eu tenho meu trabalho, eu tenho meu emprego, como se fossem algo igual. Mas para mim, Carol, existe uma distinção entre essa questão de emprego e de trabalho. Né? O trabalho, eu acredito que o trabalho ele é uma fonte de vida. O trabalho é aquilo ao qual a gente está nessa live tentando fazer com que vocês busquem, que é aquilo que traz um sentido, um verdadeiro propósito para a vida de vocês. É uma fonte de vida. O emprego, pessoal, é uma fonte de renda. Então, um emprego é aquela coisa que eu acordo todos os dias, aquela coisa que eu já acordo desanimado, que eu fico olhando o horário. Gente, que é coisa pior que isso, de eu ficar esperando o dia acabar para eu ir embora ou fazer qualquer outra coisa. O emprego é isso, é onde é algo que me deixa mal, mas eu estou ali todos os dias, porque no final eu sei que eu vou receber o meu salário e eu tenho que receber o meu salário para pagar as minhas contas. O emprego é isso. O trabalho, ele é fonte de vida. É o nosso propósito. É quando a gente está alinhado com o nosso propósito, quando a gente está alinhado com a nossa essência, com aquilo que faz bem para a gente dentro da nossa
centelha dentro da nossa alma, dentro do nosso coração, dentro do nosso caminho. E muitas pessoas se perguntam assim, Carol, mas se eu fizer o que está no meu coração, eu não vou ganhar dinheiro. É aí que está uma crença limitante que eu também falo mais para frente. Pessoal, quando a gente faz algo que a gente gosta, a consequência é a gente fazer com amor. E quando a gente faz com amor, a gente faz bem feito. E quando a gente faz bem feito, a gente é reconhecido. E quando a gente é reconhecido, o nosso lado financeiro também entra em harmonia. Ou seja, o dinheiro também vem. Vocês percebem? Consegue perceber, né, tá, a diferença? Sim, eu percebi muito isso quando eu estava estudando. Algumas coisas, assim, eu ficava olhando, bem que você falou do relógio, né? Ai, não deixava de acabar, mas outras coisas, assim, quando eu tô fazendo algumas atividades de programação, eu nem vejo a hora passar. Tipo, fico tão envolvida, tão engajada, né? Acho que a palavra é engajamento, né? Perfeito. A gente Exatamente. faz e depois no outro dia quer fazer mais ainda, quer fazer de novo, quer voltar aquilo. Exato. Eu costumo dizer que o teu propósito, aquilo que você tem dentro de você, que é essa, esse sonho, né? O sonho, o propósito, aquilo que te dá sentido na vida, o verdadeiro trabalho, que é fonte de vida, ele é aquilo que você pensa que você faria, mesmo se você não estivesse ganhando dinheiro. Sabe aquela coisa que você faz e fala assim, nossa, eu faço isso, mas eu faço porque, nossa, é tão gostoso, não preciso nem ganhar, de tão bom que é. É isso, não é, tá? Sim. Né? E, bom, vamos lá, vamos continuando. Se você quiser falar alguma coisinha, você levanta a mão aí, que eu vou indo. Pode falar. Então, pessoal, oi? Pode falar, pode continuar. Tá certo, então. Então, o que acontece? Existe uma diferença entre essas duas questões, né? O trabalho e o emprego. Então, aqui a gente está falando para que vocês busquem um trabalho e saiam do emprego, que é aquilo que traz a insatisfação dentro da vida de vocês. O que eu quero dizer para vocês é que a gente tem muitos questionamentos. Ai, Carol, então tá bom, você está falando tudo isso, mas eu não faço ideia por onde começar, o que fazer, como fazer, o que pensar, né? Então, vamos lá, eu vou tentar ajudar vocês dentro deste caminho para trazer um pouco de luz para a consciência de vocês. Pessoal, todo mundo tem. Não adianta vocês falarem que não tem. Se vocês falarem que vocês não têm, é porque vocês ainda não têm um autoconhecimento suficiente e não descobriram isso dentro de vocês. Mas todo mundo tem um dom e uma habilidade nata que já nasce com a gente. É isso que eu falo, que este é o nosso caminho. Isso é algo que mexe com a gente, que pode ter essa relação com os nossos sonhos. É isso que eu quero dizer para vocês. Né? Então, como saber o que você tem de habilidade, qual que é o teu dom, essa qualidade mais acentuada, né? Então, vocês se perguntem, o que você tem de bom? O que as pessoas sempre elogiam vocês? Nossa, tá. Nossa, Tamara, você faz. Menina, fico boba como você faz isso tão bem, né? Ou você faz e você faz rindo, que nem a gente comentou agora, né? E nem vê a hora passar. Então, vocês podem começar a linha de raciocínio justamente por aí. Vocês podem não ter este conhecimento, mas que todo mundo tem um dom e uma habilidade, é algo que você sabe fazer e você faz muito bem. Você concorda, tá? Sim, eu estava lembrando, sabe, da nossa época de faculdade e tal, e você lembra que eu sempre já tinha o dom com computação desde a faculdade? Lembro, Que eu lembro sempre que juntava, dava um jeito de juntar psicologia com computação. sempre eu lembro, com certeza, até porque eu não tenho nenhuma habilidade com isso, eu sempre pedi a sua ajuda. Sempre pedi a sua ajuda para fazer os trabalhos, né? Então,
sem dúvida nenhuma. Uhum. E um link também com crença limitante foi que eu achava que eu não tinha habilidade para matemática. Então, porque eu não pensava em computação lá atrás, no colegial, porque para mim eu não era boa em matemática. Então, eu tinha que escolher um curso que não tinha matemática. Olha só, olha Mas só. essa questão, né, da computação sempre esteve lá, né, de alguma maneira, até emergir, né? Isso, perfeito, exatamente. E aí, né, isso que a gente está falando, a gente começa com esses questionamentos. Mas aí a gente compreende também que muitas vezes é difícil a gente chegar nesse autoconhecimento, porque a gente tem que conver que sozinho muitas vezes a gente não consegue, né, tá? Né? Então, o que que a gente pode fazer também para ter esse autoconhecimento do que a gente é bom? Porque é um autoconhecer-se, eu preciso entrar em contato comigo. Então, eu começo assim, o que olha só esse movimento para mim, o que eu tenho de bom. E muitas vezes a gente se observar, a gente se observar, se auto-perceber é muito difícil. Então, vocês podem, por exemplo, usar ferramentas e ir por alguns caminhos para ter esse autoconhecimento, como, por exemplo, a própria psicoterapia, né, que vai auxiliar bastante nessa expansão consciencial. Uma terapia holística. Vocês podem fazer isso por meio da meditação, né? Vocês podem fazer isso por meio da conexão com a espiritualidade. Ninguém está falando de religião aqui, mas algo ao qual você se conecte e que você traga essa paz, traga essa clareza mental, traga um pouco dessa luz, né, tá? Eu não sei se você teve o auxílio ou algo do tipo nesse sentido, porque às vezes é difícil realmente a gente entender no que a gente é bom sozinho, né? Sim, durante toda a minha trajetória, desde que eu me formei em psicologia, eu sempre fiz terapia. E até hoje eu faço. Aí, tá vendo? Exato. Auxilia bastante, né, esse Sim, autoentendimento nosso, né? com certeza. Perfeito. Então vamos continuar. Então vamos lá. Pessoal, vocês estão gostando? Se vocês, eu tô vendo todo mundo tá muito quietinho aqui, né? É um tema que mexe muito com a gente, mexe muito, bate muito nas nossas crenças limitantes, né? Traz aquele incômodo e o medo do porquê, aonde, como, e às vezes a gente nem chega a pensar, às vezes a gente tem esse sentimento de querer, e a nossa mente ela é tão autossabotadora que a gente já desiste antes mesmo da gente explorar a possibilidade dessa ideia. Ah, eu gosto de fazer um bolo, eu faço um bolo igual ninguém. Ah, mas não, a gente até chacoalha a cabeça, não, deixa pra lá, né? Então, a gente nem entra em contato porque realmente é algo que traz esse incômodo, né, do novo, do medo e mexe bastante com a gente pra gente tomar essa, essa atitude, fazer essa escolha, né? Então, vamos continuar. A gente Eu tem vi que que se tem fazer uma pessoas. pergunta. Pode falar. Desculpa. Eu vi que tem pessoas do meu trabalho aqui. Antes de começar assim, no meu trabalho na área atual, como analista de sistemas, né? Eu tinha medo, assim, assim, nossa, eu acho que eu vou entrar na área da computação, vou chegar no meu trabalho, não vou nem saber ligar o computador, sabe? Mas o pessoal super me Uhum. acolheu super bem e me ajuda no que for preciso. Olha, Eu convidei eles para a live, fico muito feliz de ver vocês aqui. gratidão, gratidão a todos pela presença, também agradeço. Uhum. Perfeito. Tá. Então, assim, acho que a gente tem que se perguntar assim: todo mundo tem um sonho, não tem? Todo mundo tem algo dentro de si que pode estar relacionado com a carreira ou não pode também, mas enfim, já que a gente está falando sobre isso, né, a gente faz uma ponte com a carreira profissional. E a gente tem que se perguntar: vocês têm um sonho? A gente tem um sonho? Qual é o nosso sonho? A gente pode fazer aquele exercício de voltar de novo para a nossa infância e trazer rememorar um pouco daquilo
que a gente sempre teve dentro dos nossos corações, por mais que pareça algo impossível. E eu quero dizer para vocês que nada que tem dentro do nosso coração é impossível, né? Deus não coloca um sonho dentro do nosso coração se for impossível de o mesmo ser realizado. Não faz sentido, a equação não bate. Se a gente tem algo dentro da gente, realmente a gente precisa começar a acreditar na gente. A gente precisa começar a desenvolver estratégias para a gente chegar nisso. Percebam que não faz sentido se você tem algo dentro de vocês e que vocês têm esse dom e essa habilidade e que vocês só vieram com isso para nada. Vocês só vieram com isso para deixar de lado. Vocês percebem que a matemática não bate, a equação não fecha, porque não faz sentido. Então, se vocês têm um sonho dentro do coração de vocês, seja ele de ordem profissional, enfim, de qualquer coisa, ele não está aí à toa. E eu quero dizer para vocês que vocês precisam começar a dar atenção para isso. Porque a vida de vocês só vai começar a entrar em equilíbrio realmente. Vocês vão se sentir em paz, em harmonia, vão se sentir satisfeitos quando vocês começarem a ouvir isso dentro de vocês. E que vocês começarem a liberar, e que vocês começarem a desenvolver estratégias para que vocês possam de fato colocar isso na vida de vocês, para que vocês possam assim desenvolver o que cada um veio desenvolver. Eu costumo dizer, tá, que nós somos seres ímpares. Deus fez a forminha de cada um e jogou fora. Não existe uma pessoa no mundo, neste universo, igual a outra. E olha que coisa linda isso. Se a gente for parar para pensar e refletir, fazer uma reflexão mais profunda, não existe uma digital igual a outra. Cada pessoa é única, é ímpar, com suas qualidades, seus defeitos em particular, e suas habilidades e os seus dons. Então, todo mundo tem algo dentro de si. Todo mundo veio aqui para desenvolver algo que está dentro de si. E o desafio principal é essa busca. O desafio principal é você compreender que você tem essa habilidade e que você pode, por meio dessa habilidade, evoluir, amadurecer e também auxiliar muitas pessoas ao seu redor. Isso está latente dentro de cada um. E nós vamos remar infinitamente para nossa infelicidade enquanto nós não dermos atenção para isso que faz o nosso coração vibrar, para aquilo que deixa a gente com um brilho diferente quando a gente está caminhando para conseguir tudo isso. Né, Tal? O que você acha aí? Acho que deu uma travadinha aqui. Deu. Você concorda, Tal? O que você acha disso? Sim, às vezes a pessoa pode falar assim, nossa, mas eu não tenho coragem, eu não tenho essa coragem que você tem. E eu digo assim, tenha curiosidade, então, porque cada passinho, né, vai te levar para um lugar. Então, tenha curiosidade para saber onde isso vai te levar, né? Pode te levar a um lugar que você nem ao menos pensou, né? Que foi um caso. Exatamente, perfeito, curiosidade, exato, perfeito, tá. E aí, né, nesse caminho, como você falou lá atrás, que você encontrou pessoas que te deram esse apoio, né, pessoas que te acolheram, né, e vão aparecer pessoas assim realmente na nossa vida, porém, vão aparecer pessoas ao contrário também. Que quando você sentir, né? Quando você de fato fala assim, meu, eu vou seguir isso e agora eu vou realmente seguir o meu sonho, né? E as pessoas vão dizer para você assim, ai, Carol, será que é o momento? Ai, Carol, não sei não. Ou seja, pessoal, o que acontece é que a gente tem que estar muito bem focado e entendendo também que essas pessoas estão condicionadas e programadas dentro desse padrão do medo.
né? Então, muitas vezes, quando uma pessoa chega para você e fala assim, você não é capaz, você não tem que pegar isso e você não pode absorver isso de forma alguma, porque isso é somente uma projeção dela. Ela não acha que você não é capaz. Ela acha que ela acredita que ela não é capaz. E isso ela externaliza mediante aquilo também que ela gostaria de fazer. Então, quando alguém chegar para vocês e de qualquer forma dizer que vocês não são capazes, não absorvam. Simplesmente foquem e continuem dentro dessa caminhada, desenvolvendo todas as ferramentas necessárias para que vocês consigam de fato chegar no sonho de vocês, né? E aí a gente chega num ponto que a gente pensa assim, tá bom, mas como que eu vou fazer isso, né? Não é, tá? Sim, Como que eu vou fazer isso? Como que eu vou fazer essa mudança, né? Enfim, pessoal, lembra que a gente acabou de falar sobre o autoconhecimento, né? Esse processo de autoconhecimento é muito importante. Então, né? A gente precisa entender primeiramente o que que você quer, porque se você não sabe o que que você quer, como que você vai caminhar para aquilo? Não é, tá? sim, Segunda coisa, a gente fica pensando como que eu posso desenvolver isso, né? Então, como que eu faço essa mudança? Primeiramente, eu me pergunto, o que eu quero? Eu quero isso. Como que eu posso fazer isso? Como que eu posso desenvolver isso? Qual que é o caminho que eu tenho que seguir para fazer isso? Não é mesmo? Qual que é a minha habilidade, o meu dom, naquilo que eu sou boa? Isso traz muito dessa questão do autoconhecimento. E eu entender que tudo é um processo, que é um processo de transição. É aí que está a questão também. Depois que eu descobri o que eu quero e realmente eu quero fazer essa escolha e eu escolho a mudança, eu quero mudar de profissão, eu realmente sei no que eu sou bom, eu quero dar esse passo, eu preciso entender que isso é um processo e eu tenho que fazer o quê? Um planejamento. Então eu tenho que me planejar dentro daquilo que eu me propus a seguir, dentro do meu caminho. Pessoal, a gente falando, né, de transição, desse processo de transição, né, de planejamento, tem dois pontos aqui. Primeiramente, né, como que eu posso desenvolver isso? Eu acho que a gente faz um planejamento, nem que for um mural, uma agenda, passos a serem seguidos, onde eu quero empreender, então eu quero abrir o meu negócio porque eu cozinho muito bem. Sempre disseram que eu cozinho muito bem e eu vou tentar agora. O que que eu tenho que fazer? Né? Eu já descobri o que que eu sou boa, o que que eu tenho que fazer? Eu posso me especializar em algo, eu posso buscar um curso, eu posso ir por meio de um estudo, eu posso fazer um cartão, eu posso fazer uma página no Facebook, eu posso começar a fazer algum tipo de propaganda, não sei, qualquer coisa. Então, tem que ter um planejamento e a gente tem que entender que tudo é um processo de transição. E aqui eu vou contar um pouquinho também, assim como você, tá? Uma coisa bem rapidinha para exemplificar esse processo de transição, que é um pouquinho da minha própria história, né? Quando a gente se forma, é muito difícil. É muito difícil, né, tá? E eu me lembro que quando eu me formei, eu fui convidada por mais duas psicólogas para que a gente pudesse montar um consultório juntas. E eu lembro que eu pagava para trabalhar, realmente. Eu não tinha pacientes e, né, é o começo. O começo é sempre muito difícil, né? E o que aconteceu foi que eu me lembro até hoje que chegou um determinado momento em que eu não tinha o dinheiro para pagar o aluguel. E eu fui até comentar com uma pessoa próxima minha e essa pessoa me disse assim: eu acho que você vai ter que parar, fecha e vai fazer qualquer outra coisa. Inclusive uma pessoa muito próxima da minha família, né? Isso me deu um baque assim.
Eu falei, meu Deus, é o meu sonho, é o que eu gosto de fazer. Dentro disso que a gente está falando, né, tá, que traz essa vibração, essa luz para a gente. Eu falei, não. Independente do que falarem para mim, é outra coisa que eu falo, sempre vai ter uma voz dentro de vocês falando o caminho a ser seguido. Sempre vai ter, é como se fosse uma força maior que domina a gente fala, não, mas é isso que eu quero fazer e eu não vou abrir mão. E eu me lembro até hoje que eu falei assim, bom, do meu sonho eu não abro mão. Eu amo ajudar as pessoas, eu amo saber sobre a mente das pessoas, eu amo esse mundo da psicologia, eu nunca vou abandonar os meus sonhos, independente do que aconteça e dos desafios que apareçam em meu caminho. Porque, pessoal, a gente tem que entender que os desafios vão vir. A gente cai, a gente levanta, a gente cai, a gente esfrega ali, limpa, a gente se levanta e as dores fazem a gente amadurecer. Ninguém está falando aqui que é fácil. Para mim estar onde eu estou não foi fácil. Para Tamara estar onde ela está não foi nem um pouco fácil. Demandou muito esforço, demandou muita dedicação, demandou muita disciplina, demandou muitas lágrimas. É isso que a gente quer dizer para vocês. E aí, eu vou contar brevemente, né? E eu falei, não, não vou abrir mão do meu sonho, não. Independente do que o povo fala, independente. E fui. E aí, eu tinha acabado de me formar, eu já era psicóloga, estava com um consultório e eu fui trabalhar num determinado lugar, num período integral, como vendedora. Então, eu fazia o seguinte: eu entrava, né, nesse estabelecimento às 9 da manhã, então eu atuava no consultório. Eu, às vezes começava às 7 horas, das 7 às 8, das 8 às 9 fazia atendimento. Entrava, né, nesse meu emprego, trabalhava até meio-dia. Meio-dia eu fazia outros atendimentos, às vezes eu nem almoçava, abria mão de almoçar para fazer os atendimentos. E depois das 6 horas eu saía, às vezes ficava até 9, 10 horas no consultório. E assim eu levei por um bom tempo. Juntamente com esse tempo, eu estava fazendo pós-graduação aos sábados também, das 9 da manhã às 6 horas da tarde. Então, pessoal, o que que eu quero dizer para vocês? Que a gente vai fazendo esse processo de transição. Ninguém está falando aqui para vocês abandonarem o emprego de vocês agora, então eu vou pedir demissão amanhã e eu vou. Não, é um processo de transição. Chegou um determinado momento em que eu vi que já dava para ficar somente com o consultório. Fui muito grata porque me auxiliou demais aquele trabalho, demais, e segui com o meu propósito. Ou seja, qual é o preço que vocês estão dispostos a pagar? Porque fácil não vai ser, mas já não está sendo fácil com a infelicidade do emprego atual, do trabalho de vocês, aonde vocês. Eu tenho pacientes, né, enfim, né, pessoas também que me relatam que chega de domingo à noite, começa a dar ansiedade, não consegue dormir. Não consegue dormir porque fica pensando no trabalho, que tem que entregar isso, que tem que fazer aquilo. Chega domingo à noite, não consegue dormir, fica ansioso, desenvolve transtornos, dores de estômago, dores de cabeça. Então, até que ponto vale tudo isso? Quando a gente pensa nesse processo de transição, eu digo, bem, eu estou aqui agora, mas eu já sei o que eu quero. Então, eu vou desenvolver as estratégias e buscar as ferramentas necessárias para que eu chegue. E eu vou fazendo esse processo aos poucos, até que em um determinado momento eu largo aquilo que já não faz meu coração vibrar e começo a desenvolver essa nova atuação, isso que eu gosto, que também é importante a gente dizer que tem que ter persistência, porque também não vai ser a mil maravilhas, né, tá? Às vezes a gente fala assim, a gente está fazendo coisas, eu estou trabalhando naquilo que eu amo, então não vou ter mais incômodo, não vou ter mal-estar, não é bem assim, né? Trabalho é trabalho, o próprio nome já diz, não é, tá? Sim. Né? Mas é a gente priorizar, né, sempre a nossa saúde mental, pensar sempre na saúde mental em primeiro lugar. Pensar na transição assim com cuidado, não assim, nada vai ser de uma vez, né? Sempre vai ter, como você disse, o processo. Perfeito.
Uhum. E já perguntaram para mim, assim, hoje, né, o que eu mudaria em mim, no sentido de no que eu mudaria na minha vida mesmo, em geral. Se eu me arrependo de fazer psicologia, se eu pudesse voltar no tempo, eu teria escolhido outra profissão. Daí eu pensando bem, assim, no que eu mudaria, né? Daí eu pensei, nada, porque eu tenho orgulho do meu processo, sabe? De tudo que eu passei. Teve uma razão de eu ter feito psicologia primeiro, de ter todo esse conhecimento que eu tenho sobre o ser humano, sobre saúde mental, sobre saúde do trabalho, Perfeito. da pós-graduação que eu fiz, do inglês, que apesar de ter passado assim, muito tempo que eu fiquei frustrada por não usar inglês, eu sei que o momento de usar vai chegar essa hora, sabe? Exato. Perfeito. Exatamente. Nada é por acaso, né? Tem um trem passando aqui, não sei se dá para ouvir. Tá tudo certo, tá tudo certo, né? Eu acredito que nada é por acaso e eu penso que quanto mais conhecimentos a gente tem, quanto mais experiências a gente tem, melhor a gente fica para desenvolver qualquer tipo de habilidade que a gente venha a realmente a fixar. E eu penso que também, né, é aquela coisa, né? A gente não é uma árvore, pessoal. A gente não veio para ficar parado. Essa coisa de que eu tenho que fazer aquilo até eu morrer é uma crença limitante da própria sociedade. Ninguém tem que ficar em algo que está infeliz. A gente não veio aqui para ser infeliz. Nós viemos para ser felizes. Percebem? E existe sim a possibilidade de eu fazer algo que eu ame e ganhar com isso. Outra coisa que eu observo muito é que a gente tem outra crença limitante absurda, que limita a gente, que é: ah, não é possível que eu fazendo o que eu gosto, como quase se fosse um hobby, eu vou ganhar. Gente, lógico! Como eu acabei de falar para vocês no começo dessa live, tudo que a gente faz com amor, aquilo vem em abundância, porque você vai fazer algo bem feito, porque você vai fazer algo do coração. E tudo que tem amor entra em equilíbrio na nossa vida. Né? Isso é uma limitação da nossa mente. Ai, Carol, não é possível que eu vendendo bexiga eu vou prosperar. Tipo assim, olha, eu vou falar uma coisa para você. Se você tem a habilidade de vender bexigas, você pode ficar muito rico vendendo bexigas. Porque você pode utilizar a tua mente a teu favor também. Gente, lembra sempre que eu digo que nós somos co-criadores e o que você está criando dentro aí da tua cabecinha que volta se concretizando para a tua realidade, na tua materialidade também. Tudo que vocês colocam como sendo impossível, aí existe uma crença limitante. E se vocês acreditam que não dá, não vai dar. Quando a gente funciona assim, quando a gente acredita na gente, quando a gente começa a acreditar na gente, a nossa mente, ela vai fazer de tudo para que a gente chegue lá, para que a gente consiga. Quando eu digo, ah, eu não posso, ah, não dá, mas, será? Ah, não sei. A sua mente, ela vai atuar também de uma forma fazendo com que você não consiga. Então, tenham com vocês como se fosse um mantra. Eu posso, eu consigo, eu posso, eu consigo. Não importa se vocês estão sentindo o contrário, mas falem, porque isso vai reprogramar a mente de vocês. Uma hora vai mudar o programa aqui. E realmente, de fato, vocês vão começar a acreditar que vocês podem e vocês conseguem. Eu posso, eu consigo, eu posso, eu consigo, eu posso, eu consigo. Porque eu digo assim, olha só. Pense em uma pessoa. Eu acredito que todo mundo tem alguém aí próximo ou que já viu, enfim. Aquela pessoa que fazia determinada coisa. E de repente ela foi para um outro lado. E tá bem, a pessoa tá bem, tá feliz, tá prosperando, tá tranquila. Você fala assim, nossa, olha aquela pessoa, ela fazia aquilo, agora ela tá fazendo aquilo. Que coisa, né? Eu quero que vocês pensem em uma pessoa assim, próxima de vocês. E eu quero perguntar algo para vocês. Por que que vocês acham que essa pessoa conseguiu e por que que vocês acham que vocês não vão conseguir? O que que essa pessoa tem de melhor?
que não existe nem melhor nem pior. Nós temos todo o potencial de vencer dentro da gente. A gente só não sabe. Quando você desenvolve, você percorre o caminho, faz todo o possível, porque a gente está falando de todo o possível, tá, gente? Para conquistar aquilo, todo mundo consegue. Eu até brinco, às vezes, quando eu estou falando com os meus pacientes, eu falo assim, não, peraí, o que você tem de especial que só você não vai conseguir, se todo mundo consegue? Não é mesmo? Todos nós somos capazes, todos nós conseguimos, desde que a gente vá e faça todo esse movimento. Não dá para ficar pensando ali no sofá, eu quero isso, eu quero chegar no meu sonho, e você não ter uma trilha, um percurso, um caminho, um planejar-se, né, Tá? O que você acha? Sim, você estava falando da questão de. Você deu o exemplo do vendedor de bexiga e tal, só que se eu tiver essa habilidade, ela vai conseguir, né? E eu estava lembrando que ano passado eu comecei a estudar essa área de computação, mas eu estava com um computador, amiga, desde a época da faculdade. Sabe aquele computador que eu levava? Eu estava com ele ainda. Lembro. E ele, assim, ele não estava funcionando o Wi-Fi. Eu tinha que ligar ele com cabo, só que o cabo não parava. Então eu enrolei durex para segurar. Então foi você ver, né? E a carcaça do meu computador, ela já estava caindo. Então onde eu levava, ficava um pedaço do computador. E como você disse, no começo a gente chora bastante. Olha, foram lágrimas naquele teclado. Mas, assim, a gente tem que pegar os recursos que a gente tem. Então, às vezes, eu assisti aula pelo celular, eu buscava outras formas de aprender programação, porque às vezes eu não conseguia trabalhar com software, então eu tinha que procurar alguma versão web mesmo. Perfeito. Então foi assim, foi ralando e não importa, assim, se você, por exemplo, a pessoa quer começar na computação, mas não precisa ser aquele computador, né? Você começa com o que você tem, o importante é você começar. Perfeito, exatamente. Tem até uma frase, né, que fala assim: começa onde você está e com o que você tem. Porque às vezes a gente espera, fala assim, mas eu tenho que ter tal computador. Mas eu tenho que ter tal coisa. Mas eu tenho que ter um fogão assim, mas eu tenho que. Não, né? Começa da onde você está com o que você tem, né? Tá, perfeito. Só para atualizar, graças a Deus, eu consegui comprar um computador novo, viu? Que bom, né? Exato. E, bom, e aí, né, a gente já está chegando quase no final da nossa live. E para vocês aí, né, que querem realmente, né, que tocou no coração, que vocês sentem que de fato estão infelizes, estão querendo, pensando, amadurecendo essa ideia de fazer essa transição, esse processo de transição de carreira, eu tenho aqui algumas dicas, né? E uma delas, pessoal, para que vocês também se orientem nesse caminho, seria a persistência. Nós, seres humanos, nós somos motivados com o reforço a curto prazo, né? Então, eu já quero aquilo, eu quero o resultado já, né? Eu vou na academia, eu já quero estar assim no dia seguinte, né? Eu comecei a fazer uma dieta, de 3 dias depois eu já quero estar magro. E a própria natureza, ela é muito sábia, ela nos ensina muito. A própria natureza está ali de graça, nos ensinando sempre o dom da paciência, o dom da persistência, né? Então, a gente tem que persistir para chegar nos nossos sonhos. A gente tem que insistir para que as coisas comecem a dar certo. A gente tem que, independente das quedas, né, que essas quedas elas fazem parte também, é como se fosse um teste, uma preparação. Peraí, Carol, vou te derrubar aqui, vamos ver o que você vai fazer com essa dor que você está sentindo aí. E você cai de novo, e você cai de novo. Só que isso é uma preparação para aquilo que você quer, para o teu sonho, para aquilo que te faz bem.
Então, pessoal, a gente tem que ter essa paciência, a gente tem que ter essa persistência. Eu costumo dizer que a persistência, ela é um dos caminhos para o sucesso. Pessoas bem-sucedidas, olhem só o que eu vou falar para vocês. Vocês podem pesquisar. Pessoas bem-sucedidas, elas tiveram uma persistência gigante para que elas chegassem aonde elas estão. Às vezes a gente vê a caminhada do outro e fala, nossa, como o outro tem sorte. Nossa, como o outro conseguiu fácil. Pessoal, eu quero dizer para vocês que não é fácil. Todo mundo que é bem-sucedido, independente da área, né, que da sua vida, seja profissional, seja familiar, seja afetiva, amorosa, espiritual, ali tem uma energia, ali tem um esforçar-se da pessoa. Percebem? Então, a persistência é um dos caminhos para que vocês consigam o sonho de vocês. Não desistam do sonho de vocês. Se vocês têm isso dentro de vocês, significa algo. Parem para pensar e amadureçam isso. Outra coisa que a gente já falou, que seria mais uma dica, mas a gente já falou, é não dê atenção para as outras pessoas. Porque vai ter um monte de gente que vai aparecer no seu caminho e vai te jogar lá embaixo. Assim como a Tá disse, assim como aconteceu comigo, né? Se eu fosse ouvir as pessoas que apareceram lá atrás no meu caminho, eu tenho certeza, vocês podem ter certeza que eu nem estaria aqui fazendo essa live para vocês. Porque para ajudar, muitas vezes, existem poucas pessoas para acolher, né? Aparecem, mas existem muito mais pessoas para nos desmotivar. E às vezes a gente não pode nem culpabilizar ou julgar essas pessoas, porque essas pessoas também acreditam de fato em tudo isso que a gente está falando. Elas fazem parte de toda essa programação dentro dessa sociedade que é movida por meio do medo. Então está tudo bem também, mas a gente não pode dar ouvidos, a gente absorve aquilo que faz bem pra gente, aquilo que não faz, a gente solta e a gente segue a nossa caminhada sempre no nosso propósito com foco, tá bom, pessoal? Bom, outra dica que eu quero dar para vocês essa eu amo porque eu utilizo na minha vida. Ouça os sinais que o universo dá para vocês. Pessoal, existe algo que muitas vezes em nossas mentes turbulentas, em nossas queixas, em nossas reclamações, que a gente está infeliz, a gente fala, meu Deus, por quê? Deus, qual o caminho que eu tenho que seguir? Ai, por que eu tô assim? O que eu tenho que fazer para ser igual a pessoa? E a gente entra nesses questionamentos. E eu quero falar para vocês que a resposta, ela vem. A resposta, ela sempre vem. Mas vocês têm que estar atentos, porque muitas vezes vem de uma forma sutil. Às vezes a gente se sente desamparado, às vezes a gente se sente sem um acolhimento, e eu quero dizer que essa força superior a qual cada um acredita, ela sempre está se comunicando e dizendo qual é o caminho que a gente tem que seguir. Então, se vocês estão se sentindo perdidos, o que eu faço da minha vida, como eu faço com a minha vida, o que fazer, né, com a minha carreira profissional que eu estou infeliz, o universo ele manda sinais. Inclusive, esta live, este vídeo, pode estar sendo um sinal para algum de vocês. Vocês pedem e vem, né? Até tem, eu acho que na Bíblia, eu não, pessoal, quando eu falo essas coisas, não tem a ver com religião, né? Vocês sabem que eu sou espiritualista e eu gosto muito dos ensinamentos do Mestre Jesus. E Jesus não tinha religião, Jesus era amor e pura luz. E já estava escrito lá, pede e recebereis. Batei e a porta abrirá. Pois todo aquele que pede recebe e piriri, piriri, piriri. Então, o que eu quero dizer? Pessoal, a gente não sabe pedir. Peçam os sinais e o universo vai mandar para vocês. Por meio de um vídeo, por meio de uma letra de uma música, por meio de alguém que você trombou no meio da rua e falou uma palavra e você, meu Deus, como eu nunca tinha pensado nisso. Por meio de um outdoor, por meio de uma conexão, por meio de uma meditação, não importa. Mas comecem a observar os sinais e ali
vai estar a mensagem que você precisa para que você tenha essa força, para que você continue dentro do teu propósito e dentro da tua caminhada. Bom, é isso que nós preparamos para você, tá? Fica à vontade se você quiser finalizar Eu a sua quero parte. agradecer o seu convite para fazer a live. Eu que agradeço. Sou muito grata pela oportunidade de poder compartilhar a minha história, de poder falar para as pessoas assim, sobre mudança de carreira, para elas, se não tiverem coragem, tenham curiosidade para saber Exato, até onde, né, cada passo que a gente der vai nos levar. exato. Uhum, Agradeço a perfeito, presença de todos. perfeito. Tá, sou eu que agradeço, né? Por você ter aceitado o convite. E principalmente por você ter compartilhado, né, o teu exemplo, a tua história, que é uma história de inspiração, uma história de coragem, porque eu sei o que você passou, eu sei o caminho que você percorreu e quantas pessoas, muitas vezes, que não entendem o propósito, acabam falando coisas desnecessárias, e enfim, e mesmo assim, você seguiu firme, está seguindo firme, porque muitas vezes, pessoal, é a mudança. A gente vai mudando, a gente não precisa estagnar, a gente vai seguindo os nossos sonhos. Esse é o principal. Essa é a principal mensagem. Hoje, onde vocês estão, se perguntem, está valendo a pena? É de fato algo que faz você uma pessoa feliz, faz você uma pessoa melhor, porque o nosso trabalho também, pessoal, quando a gente tem um propósito dentro da gente, quando a gente tem uma habilidade, um dom, essa habilidade, esse dom, ele sempre vai vir como contribuição para a nossa evolução e para a evolução das demais pessoas ao nosso redor. Então, se vocês estão em algum trabalho, algum emprego que vocês não estão vendo, que vocês estão crescendo, evoluindo, eu digo como pessoa, como ser humano mesmo, como essa parte moral, e que vocês não estão auxiliando no desenvolvimento da sociedade, repensem. Repensem com carinho e entrem em contato com o divino que é dentro de vocês, que ali tem a resposta do caminho que vocês têm que percorrer. Tá bom? Antes de finalizar, vocês sabem que eu gosto bastante de leituras, e para quem gosta de uma boa leitura, eu tenho esse livro, acho que vai ficar um pouco espelhado aí para vocês. Este livro é de um professor muito querido, e esse livro se chama Sonhar é a Magia da Vida, de Daniel Kaltenbach. É uma excelente leitura para quem quer percorrer o caminho dos seus sonhos. E é um auxílio, uma dica para todos vocês. Tá, gratidão pela presença, gratidão a todos que estiveram aqui. Nós esperamos muito ter ajudado, ter auxiliado de alguma forma, e eu espero muito de coração que todos vocês encontrem o propósito, o caminho, o trabalho de fato que vai fazer o coração de vocês brilhar. Um super beijo, muita paz, muita luz a todos, beijão, gratidão e namastê. Obrigada, boa noite. Boa noite. Tchau, tchau, gente.